No vídeo de hoje eu vou te ensinar a cobrar pelo seu serviço de gestão de tráfego. Inclusive aqui por último tópico é onde eu vou falar como eu faço, literalmente abrindo tudo para você. E eu te garanto que só isso daqui vai eliminar muito tempo que você perderia cobrando errado, cobrando menos do que vale o seu serviço. E isso vai mudar a sua mentalidade e você vai conseguir cobrar muito mais caro, com um valor muito mais justo, na verdade, com o seu cliente. Quem sou eu? Eu sou o Ronaldo Henrique, criador desse canal onde eu falo de gestão de tráfego para negócios locais, para te ajudar a viver de tráfego para negócios locais, assim como eu vivo, assim como eu moro sozinho hoje e estou conseguindo mudar minha vida com isso. Então, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e bora pro conteúdo. Antes da gente falar desse tópico super importante, então fica, pelo amor de Deus, até o final desse vídeo, porque eu te garanto, isso daqui vai poupar muito o seu tempo e muito também dinheiro seu. Então fica até o final para ver essa parte. Primeiro vamos começar quebrando a sua crença. Por que eu falo primeiro sobre quebrar a crença? Porque muitas das vezes o gestor de tráfego, já vi muito isso. Várias pessoas me chamam no Instagram, pelo direct. Se você não me segue ainda no Instagram, tá aqui embaixo, me segue, porque eu mostro toda a minha rotina. Várias pessoas me mandam lá, né? Basicamente, Ronaldo, como que eu cobro? Quanto você cobra? Qual o ticket bom para cobrar? Tô cobrando muito barato? Tô cobrando muito caro? E isso é uma crença que a maioria dos gestores de tráfego acaba carregando. E é uma coisa que vai te impedir de cobrar o valor justo. Então a gente precisa quebrar essa crença errada. E aqui eu quero te fazer uma analogia para você entender o que é um preço caro e o que é um preço barato. Porque não tem como falar o que é barato e caro. Isso é muito relativo. E muitas das vezes você acha que você está cobrando caro, mas na verdade você está cobrando muito barato. E muitas das vezes você acha que você está cobrando barato, mas na verdade você está cobrando caro. E como que a gente consegue identificar isso? A gente consegue identificar isso daqui através disso aqui, ó. Através de ROI, retorno sobre investimento. E por que eu estou te falando isso, tá? Presta atenção. Quando eu escutei isso a primeira vez, assim, virou uma chave na minha cabeça. E eu escutei isso numa palestra que eu paguei, eu acho que R$ 700, R$ 800, uma palestra de 1 hora ou 2 horas, 3 horas no máximo, assim, foi uma palestra bem curtinha, mas que eu paguei um valorzão para ouvir isso de um bilionário. E é uma coisa simples, mas é uma chavinha que virou, e eu acredito que vai virar na sua cabeça também, que é o quê? O barato e caro, ele depende do ROI, ou seja, do seu retorno sobre investimento. Como assim? Eu quero te dar um exemplo e aqui você vai entender e destravar. Exemplo 1. Se o cliente ele investe R$ 2.000 no seu serviço de tráfego pago e volta 1.000, ou seja, volta R$ 1.000, isso daqui está o quê? Eu até coloquei, está o quê? Está caro. Isso daqui é caro, porque ele investiu, mesmo que seja R$ 2.000, e não voltou nada. Na verdade, ele tomou prejuízo. Agora, presta atenção. Se o cliente ele investe 5.000, ou seja, ele investiu mais do que o outro. Ou seja, no segundo exemplo, a pessoa ela cobra pelo serviço muito mais. Mas se ele investe 5.000 e volta 30.000, isso daqui está barato ou caro? Está barato. Ou seja, o que é barato e caro depende do retorno que você consegue gerar para o seu cliente. Então, nesse segundo exemplo, é cobrado R$ 3.000 a mais, por exemplo. Só que se o cliente ele consequentemente tem muito mais retorno, na verdade isso daqui tá barato e esse daqui tá caro, na verdade. Então, isso que você precisa entender, o barato e caro vai depender do retorno que você consegue trazer para o seu cliente. Não tem como ele falar, nossa, vou dar um exemplo, tá, Ronaldo, tá caro, mas ele paga para mim, por exemplo, 5.000 e eu volto para ele 40.000, como que tá caro? Isso não tá caro. Entendeu? Então, essa é a primeira analogia que você precisa entender. Agora, eu quero falar com você sobre essa parte de não ter precificação. E aí eu vou te dar um exemplo prático que serve para mim, tá? Por que eu não tenho precificação? Porque basicamente o meu serviço ele é personalizado. Como assim? Eu entendo na reunião o que o cliente ele precisa. Como assim? Se eu atendo, por exemplo, um cliente que ele precisa de determinados entregáveis, e eu já vou falar com você sobre os entregáveis, então continua nesse vídeo, e aí você vai conseguir entender como desenvolver os seus entregáveis, eu cobro um preço. Agora, se eu preciso fazer mais coisas, se eu preciso ter mais trabalho, se eu vou entregar mais coisas para ele, eu cobro outro preço. Isso depende muito. Então, isso daqui só é possível, isso que eu estou fazendo agora, só é possível sem escala. Ou seja, se eu estivesse atendendo, por exemplo, 1.000 clientes, 10.000 clientes, se eu fosse atender, fosse criar franquia e tudo mais, eu precisaria, na verdade, ter uma precificação ali e não daria para eu fazer isso de forma personalizada. Agora, nesse caso, que eu não faço isso com escala, atendendo assim tantos clientes assim, e é que eu tô falando um número muito grande, então não é o seu caso ainda, então você pode ficar tranquilo, tá? Então eu consigo fazer
de uma forma mais personalizada para cada cliente. Inclusive, eu vou entrar agora para falar sobre os entregáveis, vou falar depois sobre como você cria uma precificação e depois eu vou falar como eu faço. Mas antes de continuar, eu quero pedir para você olhar o link da descrição, porque eu lancei um curso promocional, tá com valor promocional, no qual você consegue ter acesso a tudo que eu faço para prospectar. Lembrando que eu fechei, e tem até o vídeo aqui, você pode assistir, tá? Lembrando que eu fechei R$ 30.000 em contrato nesse mês passado, nesse mês anterior, e tem aqui até um depoimento de um dos meus alunos que em 15 dias fechou. Cliente. Ou seja, isso daqui é super possível e ele trabalha, presta atenção nisso, tá? Ele prospecta nas horas vagas, porque ele trabalha e fica o dia inteiro fora. Então, se ele conseguiu, você também consegue. E não somente isso, no meu Instagram, se você for pro meu Instagram, você vai ver que tem vários e vários depoimentos já de alunos. E como eu falei, o curso ele foi lançado há muito pouco tempo. Então tá com preço promocional. Clica aqui no link da descrição, entra agora, você vai ter acesso ao meu grupo no WhatsApp com os alunos. A gente troca uma ideia, a gente cresce junto, então é muito legal e você vai aprender muito e conseguir tirar todas as suas dúvidas. Então faça isso agora aqui no link da descrição. Continuando o conteúdo. Quem é o seu cliente? Por quê? Agora a gente vai começar a entrar na parte para você entender sobre a precificação, porque senão você vai fazer cagada, essa é a verdade. Então vamos lá. Basicamente, quem é o seu cliente? Primeiro, na reunião, você precisa de alguma forma entender sobre o faturamento do seu cliente. E eu sei que é complicadíssimo você chegar para o cliente e falar assim, ó, ô fulano, quanto que você faz por mês? O cara ele não te conhece, o cara ele nunca falou com você, o cara tá te conhecendo agora e ele sabe que no final você vai cobrar ele. E como a gente conhece comerciante, como a gente conhece empreendedor, como a gente conhece empresário, a gente sabe que na grande parte das vezes, se ele pensar, presta atenção nisso, se ele pensar que você está perguntando quanto ele ganha para depois cobrar ele, ele não vai te falar a verdade, ele vai mentir para você. Ou ele não vai mentir, mas ele vai ocultar, ele não vai querer responder e vice-versa. Então, eu vou até passar um insight para você, presta atenção. Isso daqui já vale que você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Ao invés de você perguntar qual que é o seu faturamento na reunião, e como que eu faço essa reunião? Que momento que eu faço isso? Tudo isso tem no curso que eu tô te falando. Por isso que eu falei, lá tem o passo a passo do zero, é para básico, avançado, é para quem não consegue cliente, é para quem quer montar uma agência, é para todo mundo, porque eu criei específico voltado para isso, tá? Então vamos lá. E aí, o que você vai fazer? Ao invés de você perguntar já direto, você vai falar para ele assim, ó: fulano, você vai dar uma pesquisada antes de fazer a reunião, então vamos supor que você vai atender clínica veterinária. Então você vai chegar na clínica veterinária falando com ele e falar assim, ó: você pesquisou e está ali dentro de, vou dar um exemplo, tá 40, 70 mil. Você vai falar, João, você ganha então, você tem ali de faturamento cerca de 40, 50 mil reais, é isso? Você vai já fazer uma pergunta falando mais ou menos o valor. E aí isso fica muito mais fácil dele entender. E aí você vai estar falando do negócio dele, se preocupando com o negócio dele, entendeu? Você pode até dar um exemplo de outro lugar que você atende que tem tanto de faturamento e depois você manda isso. Mas não faz a pergunta assim direta, senão ele pode estranhar e isso vai te atrapalhar para saber o faturamento. Então, quando você souber o faturamento, isso vai te dar ali uma noção de investimento que ele consegue fazer em tráfego, em marketing, de certa forma. E aí, continuando, você vai entender quanto que ele está pensando em investir em tráfego também. Porque se o cara ele te fala assim, vou te dar um exemplo, tá? Se o cara ele te fala que ele fatura 100 mil reais por mês e ele tem ali de lucro, vou dar um exemplo, tá? 50%, ou seja, sabe que ele tem 50 mil de lucro. E aí ele te fala que ele vai investir em tráfego só 500 reais, você vai falar, não, calma. Aí você vai explicar para ele que dentro do que ele faz, dá para ele investir mais, dá para ele ter mais retorno, que isso não faz tanto sentido. E aí você vai conseguir conversar com ele sobre isso. Isso é um exemplo, mas também tem um exemplo de, no caso, ele te falar que, por exemplo, ele vai investir 5 mil reais em tráfego. Isso que eu estou falando só nos anúncios, fora o que vai te pagar. Isso vai te dar uma boa noção, junto com o faturamento, do quanto que ele pode te pagar. Por quê? Porque quanto mais a empresa investe em tráfego, mais o trabalho vai ser seu. Uma coisa é quando, por exemplo, você tem que otimizar as campanhas que você gasta ali, vou dar um exemplo, tá? R$ 1.000 por mês em anúncios. Outra coisa é quando a pessoa investe ali 5 mil reais, 10 mil reais, 20 mil reais, 50 mil reais. Você vai ter muito mais trabalho, você vai precisar testar criativo o tempo todo, você vai precisar fazer mudanças, você vai ter que fazer, assim, vai mudar tudo. Então é muito mais trabalho, ou seja, se é muito mais trabalho, nada mais justo que você também cobrar mais. Então isso daqui você precisa também entender para conseguir cobrar e fazer essa precificação no futuro na reunião.
Outro ponto também é que a gente encerra essa parte de quem é seu cliente. Você vai precisar negociar com ele. E essa negociação, eu não vou entrar tão profundamente nisso, porque a gente vai falar nela aqui como eu faço, tá? Então, fica até o final desse vídeo. Mas, para te dar um breve insight assim, a negociação é você entender, sabe? Porque, às vezes, ele vai te passar esse faturamento, ele vai passar quanto ele vai investir, e você vai precisar negociar com ele, porque senão ele vai investir ou muito pouco, ou ele vai investir muito. E aí você precisa ter esse tato para saber se é muito ou não. Você precisa entender sobre um pouco dos negócios e tudo mais. Por isso que é legal você estar num grupo do WhatsApp. Porque aí eu, por exemplo, já atendi tal cliente do mesmo nicho. Os outros alunos estão atendendo clientes do mesmo nicho. Você consegue perguntar. Por isso que é importante. Então, essa negociação você precisa fazer. Porque senão também vai ser bem complicado. Você vai chutar um valor. E aí quando você chutar esse valor, o cliente vai falar assim, ó, não dá, impossível, não consigo. E aí você vai ter que ficar dando desconto e aí já era, sabe? Então você precisa ter muito bem claro isso. E isso daqui é muito importante, por isso eu quis fazer esse vídeo, porque você pode perder um cliente, como pode ganhar um cliente com essa precificação ali de forma correta e conseguindo seguir todas essas etapas. Vamos para a próxima parte, tá? Você precisa criar uma precificação. Aqui eu falei que eu não tenho uma precificação. E aqui eu tô te falando que você precisa criar uma precificação. Como assim, tá? Basicamente, eu te falei que eu não tenho uma precificação no sentido de um modelo pronto, mas eu tenho na minha cabeça, e aí até anotado, tá? Basicamente, dependendo do serviço, do que eu for entregar, quanto que eu cobro desse cliente. Então, isso varia muito. Então aqui, por exemplo, depende dos seus entregáveis, ou seja, eu tenho os meus entregáveis. E o que são entregáveis? Talvez você não saiba o que é entregável, você precisa saber, ó, como é importante. Basicamente, o que são entregáveis? Entregáveis é o que você vai entregar quando o cliente te pagar pelo serviço. Ah, mas agora vão ter muitas pessoas que vão pensar assim, ó, talvez você está pensando assim. Ah, mas o meu cliente está me cobrando gestão de tráfego, então eu tenho que entregar para ele gestão de tráfego e é isso. Não. Não é assim, tá? Presta atenção, não é assim. Se o seu cliente está te vendendo, por exemplo, se ele vai te pagar por gestão de tráfego, presta atenção, tá? Não, melhor eu ainda não mostrar. Opa, acabei mostrando mais coisa. Se ele está te cobrando gestão de tráfego, existem formas de você entregar a gestão de tráfego. Vou te dar um exemplo. Você pode simplesmente entregar apenas Google Ads. Ou você pode entregar apenas Meta Ads. Ou você pode entregar Google Ads e Meta Ads. Aqui já são duas plataformas diferentes. Ou você pode entregar Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads, YouTube Ads e assim vai. Você pode entregar várias plataformas ou apenas uma. Outra questão também, você pode entregar relatório para esse cliente no final do mês. Ou você pode não entregar relatório. Outra coisa, você pode entregar uma reunião para ele. Um escopo de uma reunião, ou você pode não entregar também. Então, aqui eu te dei alguns exemplos. Tem várias outras coisas. E aqui, quando eu falo várias outras coisas, tem várias e várias coisas que você pode acrescentar para tornar essa entrega o quê? Essa entrega aqui, ó, para tornar essa oferta irresistível. Esse é o objetivo. Sabe quando você vai saber que você, de fato, sabe precificar o seu produto? Quando você cria de fato uma oferta irresistível. O cliente, ele olha as coisas que você entrega, ele olha quanto você cobra e ele fala, cara, não tem como eu não fechar com essa pessoa. É por isso que nas minhas reuniões é muito difícil. Eu já falei isso em vários vídeos. É muito, mas muito difícil mesmo. Isso por conta de que eu crio sempre uma oferta irresistível. Então, parece muitas das vezes que eu estou dando um desconto, como eu falei. Parece que eu estou dando um desconto para esse cliente, porque ele junta tudo e ele fala, cara, não é possível que o preço é só isso. Ele não fala assim, ó, tá caro, nossa, não. Porque eu agrego valor. Então eu mostro para ele tanto de coisa que eu vou entregar por um preço muito baixo, em comparação ao que eu estou entregando. Então, consequentemente, quando você cria uma oferta irresistível, basicamente, no final, parece o quê? Parece que você está dando um desconto para ele. E aqui eu quero te dar um exemplo prático, tá? Como eu te falei, mas aqui reforçando. Basicamente, uma coisa é eu entregar Meta Ads, outra coisa é eu entregar Meta Ads, eu entregar relatório todo final do mês, outra coisa é eu entregar reunião todo fim do mês. Aqui eu poderia também colocar, vou dar outro exemplo, tá? Eu poderia colocar atendimento no WhatsApp em horário comercial todos os dias, ou de segunda a sexta, horário comercial. Então, isso por si só já entrega muito mais valor para esse cliente. E presta atenção aqui, eu estou vendendo o quê? Eu estou vendendo gestão de tráfego. Mas eu estou vendendo gestão de tráfego de uma forma diferente. E você precisa saber diferenciar isso, porque isso serve para o seu negócio, entendeu? Independente da sua área, se você for trabalhar com outra coisa.
Então, é super importante você saber criar uma oferta de valor, você criar uma oferta irresistível, porque basicamente vai mudar totalmente a sua precificação. Se você cria uma oferta irresistível, seu preço é um. Se você cria uma outra oferta simples, por exemplo, vende só Meta Ads, seu preço é outro. Tem pessoas que basicamente trabalham como gestor de tráfego e cobra menos do que eu. Por quê? Porque não cria uma oferta irresistível e você pode fazer isso. Então vamos continuar aqui. Basicamente, como que eu faço, tá? Aqui eu vou te mostrar como eu faço. Primeiro, não quero que você tenha que fazer assim. Eu quero que você pense. O segredo está em pensar fora da caixa. Então, eu posso te trazer coisas aqui e você pode pensar coisas ainda maiores, coisas ainda melhores. E melhorar ainda o que eu estou te passando. E esse é o segredo para quem quer ser bem-sucedido. Você nunca pega uma ideia e simplesmente copia. Você melhora uma ideia que você recebeu. Então, bora lá. Como que eu faço? Primeiro, aqui, sempre que eu faço, então eu quero que você entenda que você sempre vai fazer a reunião com um preço já pré-definido. Esse preço ele vai mudar com certeza, dependendo do que você falar com o seu cliente. Mas você não entra na reunião assim, não sei quanto que nesse mercado geralmente os gestores de tráfego cobra, não sei quais são os meus entregáveis, não sei de nada, vou entrar e vou colocar já um valor aleatório. Não, não é assim. Por isso que você vai basicamente entrar na reunião com um valor pré-definido, um valor ali base. Eu, por exemplo, tenho um valor base ali de R$ 1.000, mas depende do quanto vai ser investido, depende dos entregáveis, depende de N fatores, principalmente de quanto vai ser investido em tráfego. Então, por conta disso, esse preço ele pode mudar totalmente. E eu tenho clareza disso, que dependendo de quanto esse cara investir, eu vou cobrar tanto, independente dos entregáveis. Mas claro, aí eu tenho meus entregáveis e tudo mais. Então, esse é o primeiro passo. Depois, na reunião, você vai entender qual que é a demanda de entregáveis e qual é o seu trabalho diante disso. Porque é como eu falei, se você vai ter muitos entregáveis, se ele vai investir muito dinheiro em tráfego, você vai ter muito mais trabalho. E se você vai ter muito mais trabalho, lembra, a gente como gestor de tráfego, nós como gestores de tráfego, a gente tem que pensar no quê? A gente tem que pensar que a gente é pago pelo trabalho que a gente tem. Então, se você trabalha muito mais nesse projeto, é justo que você cobre muito mais nesse projeto. É uma coisa natural. Por isso que eu comecei falando para você sobre barato e caro, para você tomar muito cuidado com isso. Porque senão você vai atender todos os seus clientes e aí tem cliente que você, vou dar um exemplo, tá? Tem cliente que você gasta 5 horas por dia nele e você cobra o mesmo valor do cliente que você gasta 1 hora por dia nele. Você acha que é justo você fazer isso para você mesmo? Não, com certeza não é. É por conta disso que eu comecei a falando dessa crença que ela precisa ser quebrada. E agora você sabe que você vai cobrar de forma diferente os seus clientes de acordo com as demandas, de acordo com os entregáveis, de acordo com quanto ele investe em tráfego. E calma que ainda não acabou. Presta atenção nisso, tá? Que eu vou entregar o ouro. Presta atenção. Basicamente, aqui eu faço uma oferta irresistível. Depois que eu entendo a demanda, depois que eu entendo quanto que ele quer de entregáveis, depois que eu entendo o trabalho que eu vou ter, eu crio uma oferta irresistível. E aí eu já tenho aqui, né, de tanto fazer, eu já fiz muitas reuniões, já prospectei muitas clientes, então de tanto fazer, eu já tenho uma oferta irresistível aqui. Então, quando eu entendo, eu crio essa oferta irresistível e para ele, como eu falei, é como se fosse um desconto. Ele vê isso e ele fica assim, calma. Você está me falando que você vai entregar tudo isso e você vai me cobrar apenas isso, independente do valor, tá? Tem cliente que, por exemplo, eu cobro mais e ele consegue ver como barato por conta do que eu entrego, entendeu? E isso é normal, é natural. Você só precisa entender isso e colocar isso na sua cabeça. E aí, presta atenção, tá? Não tem como a gente falar de você fazer isso sem essa última parte. Porque aqui entra a parte de negociação. E, cara, você está negociando com o empreendedor, você está negociando com quem tem comércio, você está negociando com quem está acostumado a negociar. Se você der desconto, se você baixar seu preço, se você vacilar, todas as vezes você vai cobrar um preço lá embaixo. O seu serviço ele custa, vou dar um exemplo, tá? R$ 1.000, todas as vezes você vai cobrar R$ 500. Por quê? Porque o seu serviço vale R$ 500? Não. Porque a pessoa que você está negociando te fala tal coisa, você dá desconto para ela.
A pessoa, ela fala que não tem como te pagar, você dá desconto para ela. A pessoa negocia com você, você dá desconto para ela. Lembra, esse é o papel da oferta irresistível. É justamente você mostrar que você vai entregar muito mais do que você está cobrando. E é justamente por conta disso que essa negociação está muito ao seu favor. Mas muito ao seu favor mesmo. Então não tem como você estar na negociação com desvantagem. Se você tiver na negociação com desvantagem, o cliente ainda pedir desconto e ele falar que não tem como e tudo mais, vão ter clientes que de fato eles não vão ter como te pagar. E isso, eles já vão dar sinais na parte de faturamento, quanto eles querem investir em tráfego. Agora, o cara ele fatura bem em comparação ao que você quer cobrar e você vai ter uma referência disso. Esse cara, ele investe, ele quer investir um valor bom em tráfego. Ou seja, ele está disposto a investir. E aí ele chega na negociação, ele fala que não vai te pagar determinado valor e você faz as contas e não bate, você tem que saber negociar com essa pessoa. Se você fizer todo esse trabalho bem feito e fazer uma oferta irresistível, na parte da negociação vai ser algo fluido, vai ser algo simples, vai ser fácil. E esse é o objetivo de você entender sobre precificação, conseguir fazer justamente isso e negociar da maneira certa. E para encerrar, eu quero falar com você disso aqui, ó. Meu curso Gestão de Tráfego em 90 dias, na descrição do vídeo. Cara, por que você deveria entrar? Vou ser bem direto, tá, com você. Basicamente, recomendo você assistir esse vídeo, que é um aluno que fechou um cliente em 15 dias. Detalhe, esse aluno ele trabalha o dia inteiro fora. Então ele prospecta no horário do almoço e quando ele chega do trabalho, ele fala isso inclusive nesse vídeo e mesmo assim ele conseguiu o cliente de forma super rápida. Isso mostra que o método ele realmente é validado. Não somente isso, que você assista esse vídeo, que eu fechei R$ 30.000 em contrato apenas no período de março, mês passado. Então você consegue ver esse vídeo também. Você consegue assistir também essa parte de proposta comercial, você consegue ver as prospecções ao vivo. Depois que você fecha o cliente, o que você faz? Tem a parte de onboarding, tem literalmente tudo que você precisa aqui. Mas eu recomendo que você assista principalmente esses dois vídeos, caso você tenha alguma dúvida sobre entrar no meu curso que está com valor promocional. Por que eu pego tanto no pé de vocês para entrar? Porque, cara, posso ser bem sincero? Se você pesquisar, e aí você pode pesquisar, tá? Só abrir a aba e pesquisar. Qualquer curso de tráfego pago, bom, e eu nem tô falando assim excelente, tá? Você vai ver ali pelo menos R$ 500. Eles vão te cobrar pelo menos R$ 500. E muitas das vezes eles não ensinam o passo a passo como eu ensino, de forma direta, mostrando tudo, como conseguir cliente e tudo mais, de forma bem completa. Aqui, você vai pagar, vamos ver aqui, vou até fazer com você para você ver que não é uma mentira minha, tá? Aqui, ó. Quanto que você vai pagar no curso? Você vai rir quando eu te mostrar. Porque de verdade, vamos lá. Se você for pagar à vista, se você for pagar no Pix, R$ 97. R$ 97 hoje, de verdade, você consegue pensar em algo que pode mudar a sua vida com R$ 97, a não ser livros, porque livros você realmente vai pagar, mas não tem o exemplo prático. Aqui eu tô te falando de alguém que já viveu hoje. Nesse mês que a gente está de abril, eu vou faturar R$ 20.000. Então, isso em 9 meses de gestão de tráfego, tá? Isso eu tô te falando do exemplo prático. Eita, mexa aqui. Em 9 meses. 9 meses. Só no mês passado, como eu falei, eu fechei R$ 30.000 em gestão de tráfego. 97 no Pix. Ah, quero parcelar. Você ainda consegue parcelar em 3 vezes. Como eu falei, R$ 97 você não consegue pagar alguma coisa que vai mudar a sua vida. No máximo você vai pagar que é 2 pizzas e olhe lá, dependendo de onde você for comprar pizza, uma pizza, 2 pizzas e um refri, algo assim. Mas que de repente você vai comer e amanhã você acorda e já era. Como dizia minha mãe, você vai no banheiro e acabou. Agora, isso daqui tem o poder de mudar a sua vida. Esse aluno, por exemplo, aqui eu assim, faço entrevista, é muito legal. Basicamente, esse aluno, ele fechou o cliente. Então, assim, se você fecha o cliente, cara, eu te ensino como fechar contrato de 6 meses com o cliente. Se o cliente ele te pagar o mínimo do mínimo do mínimo, e aí você está iniciando, isso pode acontecer, e é muito provável que aconteça, R$ 500, no primeiro mês, você vai tirar os 97 e já se pagou. Ainda sobra os R$ 400 para você. Estou falando de um cliente e estou falando do primeiro mês. Você vai ter os outros próximos 5 meses para receber desse cliente. Você vai estar aprendendo, recebendo e já pagou o curso. Então, cara, entra, você ainda vai ter acesso ao grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp é comigo, é com os alunos. Todo mundo troca, todo mundo conversa. É um negócio muito legal. Você vai se sentir muito mais próximo, vai ser muito mais fácil para você tirar suas dúvidas. Então, é isso.
de verdade, se você ainda tem dúvida, clica aqui agora no link da descrição e adquira, porque logo logo pode ser que eu esteja subindo esse preço. Então aproveite.